Você já percebeu que, por mais que economize, seu dinheiro parece nunca ser suficiente? Talvez você já tenha cortado gastos, evitado compras desnecessárias e até guardado parte do salário, mas ainda sente que não está avançando financeiramente. O problema não é da economia em si, mas a falta uma estratégia para fazer com que seu dinheiro possa crescer. Olá pessoal, aqui é o José. E hoje eu vou te mostrar por que saber economizar não basta. Se você realmente quer sair da corrida dos ratos e multiplicar seu patrimônio, precisa entender o papel dos investimentos em sua jornada financeira. Se você acredita que só poupar basta para mudar de vida, este vídeo pode mudar completamente sua visão sobre dinheiro. Vou te mostrar como investir pode transformar sua vida financeira e te levar à liberdade que sempre sonhou. Então, fique comigo até o final e cresça financeiramente e mentalmente. Vamos iniciar pela a ilusão da poupança. Muitas pessoas cresceram ouvindo que a chave para a estabilidade financeira é poupar dinheiro. Guarde tudo o que puder, e um dia, terá uma vida tranquila. Parece um ótimo conselho, certo? Mas aqui está a verdade chocante. Apenas economizar não é suficiente para enriquecer. O grande vilão dessa estratégia silenciosa é a inflação. Se seu dinheiro está parado em uma conta bancária ou na poupança, ele está, na prática, perdendo valor com o tempo. Para entender isso, imagine que, há 10 anos, você tinha R$10.000 guardados. Na época, esse valor comprava muito mais do que compra hoje. Isso porque os preços dos produtos e serviços subiram, mas o seu dinheiro continuou o mesmo. Agora, pense comigo. Se você está apenas poupando, sem investir, seu dinheiro está sendo corroído um pouco a pouco. Você sente que está economizando, mas, na realidade, está ficando mais pobre sem perceber. E o que os ricos fazem diferente? Eles não deixam o dinheiro parado. Em vez de apenas economizar, eles investem esse dinheiro para trabalhar por meio de investimentos que geram renda e multiplicam o patrimônio ao longo do tempo. Se você realmente quer construir riqueza, precisa mudar sua mentalidade. É exatamente isso que discutiremos a seguir. Como fazer essa transição de poupador para investidor e começar a usar seu dinheiro de forma estratégica. A virada de mentalidade. De poupador a investidor. Se apenas poupar dinheiro não é suficiente, qual tal dar o próximo passo? Algo que os ricos entendem muito bem é que o dinheiro deve trabalhar para você e não o contrário. É aqui que acontece uma grande virada de mentalidade. Muitas pessoas passam a vida inteira trocando tempo por dinheiro. Trabalham, recebem um salário, pagam contas e, se sobra algo, guardam. Mas os verdadeiros investidores pensam diferente. Eles transformam o dinheiro em ativos, ou seja, investimentos que geram mais dinheiro com o tempo. Imagine duas pessoas, João e Marcos. Ambos conseguem economizar R$500 por mês. João deixa esse dinheiro na poupança, enquanto Marcos investe em ativos como renda fixa e ações. 10 anos depois, João acumulou um pequeno montante que perdeu valor devido à inflação. Marcos, por outro lado, viu seu dinheiro crescer exponencialmente graças aos juros compostos. Essa é a diferença entre quem apenas poupa, de quem investe. Quando você coloca o dinheiro para trabalhar, ele gera renda passiva, ou seja, ganhos que ganham sem que você precise dedicar mais tempo para isso. Uma boa notícia é que você não precisa de grandes valores para começar a investir. Começando a investir mesmo ganhando pouco dinheiro. Agora que você entendeu a importância de investir, surge uma grande dúvida. Como começar, especialmente se o orçamento é apertado? A boa notícia é que investir não é privilégio de milionários. Você pode dar o primeiro passo mesmo ganhando um pouco. Aqui está um caminho simples e prático para isso. Passo 1. Construa uma reserva de emergência. Antes de investir, sua prioridade deve ser ter um colchão financeiro para imprevistos. Imagine que você começa a investir, de repente, precisa de dinheiro urgente. Sem uma reserva, pode ser solicitado a vender seus investimentos no pior momento. O ideal é economizar de 3 a 6 meses de despesas em algo seguro e acessível, como o Tesouro Selic. Além disso,
Imprevistos acontecem o tempo todo: desemprego, emergências médicas, consertos inesperados no carro. E quando você não tem uma reserva, acaba recorrendo ao cheque especial ou ao cartão de crédito, pagando juros altíssimos e entrando em um ciclo de dívida difícil de sair. Como Warren Buffett diz, o que mata não é o vento forte, mas sim o barco sem leme. Ou seja, sem um colchão financeiro, qualquer turbulência pode te tirar do caminho certo. A reserva de emergência é esse leme que mantém sua jornada financeira estável, garantindo que você possa investir com segurança e sem desespero. Passo 2. Escolha investimentos adequados ao seu perfil. Existem diversas opções no mercado, mas não adianta investir sem entender onde está investindo seu dinheiro. Se você busca segurança, pode começar com renda fixa, como CDBs e Tesouro Direto. Se quiser maiores ganhos no longo prazo, vale aprender sobre fundos imobiliários e ações. Muita gente cai na armadilha de investir apenas pelo retorno prometido, sem entender os riscos envolvidos. O problema é que, sem esse conhecimento, você pode acabar colocando seu dinheiro em investimentos que não fazem sentido para a sua realidade. Por exemplo, imagine alguém que precisa do dinheiro em poucos meses e aplica tudo em ações. Se o mercado cair nesse período, essa pessoa pode ser forçada a vender com prejuízo. Por isso, antes de investir, é fundamental alinhar seus objetivos ao tipo de investimento certo. Se o dinheiro for para algo de curto prazo, renda fixa é a melhor escolha. Mas se for para o futuro, como aposentadoria, ativos de longo prazo como ações e fundos imobiliários podem ser mais interessantes. Outro erro comum é seguir dicas sem entender a lógica por trás. Quantas vezes você já viu alguém investindo porque ouviu falar que dá dinheiro? Mas investir sem conhecimento é como dirigir no escuro. As chances de acidentes são enormes. É por isso que aprender sobre cada investimento antes de aplicar é tão importante. A boa notícia é que hoje existem inúmeros recursos, como livros, vídeos e cursos acessíveis, que podem transformar qualquer pessoa em um investidor mais consciente. Afinal, como já dizia Peter Lynch, um dos maiores investidores da história, saber o que você possui e por que o possui é a chave para investir com sucesso. Passo 3. Automatize seus investimentos. A chave do sucesso financeiro não está em quanto você ganha, mas não em quanto consegue investir de forma consistente. Em vez de esperar sobrar dinheiro no fim do mês, programe um valor fixo para ser investido automaticamente, como se fosse uma conta essencial. Muitas pessoas acreditam que só começarão a investir quando ganharem mais dinheiro, mas a verdade é que o hábito de investir vem antes do aumento da renda. Se você não consegue separar um valor hoje, dificilmente conseguirá quando estiver ganhando mais. O custo de vida tende a crescer junto com a renda, um fenômeno chamado inflação do estilo de vida. Você já deve ter visto alguém que começou a ganhar mais, mas continuou sem dinheiro no final do mês porque aumentou os gastos. Por isso, automatizar os investimentos e tratá-los como uma conta fixa é essencial. Como já dizia Warren Buffett, não economize o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de economizar. Outra vantagem de investir de forma automática e consistente é o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Quem investe todo mês, mesmo com valores pequenos, constrói um patrimônio muito maior do que quem tenta investir grandes quantias de forma esporádica. Imagine duas pessoas, uma investe R$200 todos os meses, e outra só investe quando sobra R$2.000 uma vez por ano. A disciplina de investir mensalmente faz com que a primeira pessoa aproveite melhor o tempo e os rendimentos acumulados. Como Albert Einstein dizia, os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. O segredo não está em esperar o momento perfeito, mas em começar e manter a consistência. Ao seguir esses passos, você transforma o ato de investir em um hábito. E acredite, mesmo pequenos valores podem crescer exponencialmente ao longo dos anos. O poder dos juros compostos, o tempo trabalhando a seu favor. Agora que você sabe como começar a investir, é hora de entender o que realmente faz seu dinheiro crescer: os juros compostos.
Essa é a ferramenta mais poderosa do mundo dos investimentos e que diferencia quem apenas sobrevive financeiramente dos que prosperam financeiramente. Albert Einstein chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo, e por um bom motivo. Diferente dos juros simples, onde o rendimento acontece apenas sobre o valor inicial, nos juros compostos o dinheiro cresce de forma exponencial, porque os ganhos geram novos ganhos ao longo do tempo. Para entender na prática, imagine que você investe R$ 200 por mês em uma aplicação que rende 10% ao ano. Se fizer isso por 10 anos, terá acumulado cerca de R$ 41.000. Mas se continuar por 30 anos, esse valor salta para incríveis R$ 452.000. Percebe como o tempo multiplica os resultados? Aqui está o segredo. Quanto mais cedo você começa, menos esforço precisa fazer no futuro. Quem começa a investir aos 25 anos tem uma enorme vantagem sobre quem espera até os 40, mesmo investindo valores menores. Mas atenção! Os juros compostos funcionam a favor de quem investe, mas contra quem tem dívidas. Cartões de crédito e empréstimos podem corroer seu patrimônio rapidamente. Por isso, antes de investir, elimine dívidas com juros altos. Os juros compostos são como um efeito bola de neve. No começo, o crescimento parece pequeno, mas com o tempo, os resultados se tornam gigantescos. O problema é que muitas pessoas subestimam esse poder e adiam os investimentos, achando que podem compensar depois. Só que tempo é um fator que não pode ser recuperado. Se alguém começa a investir R$ 200 por mês aos 25 anos, aos 55 terá um patrimônio muito maior do que alguém que começa com o dobro do valor aos 40. Como já dizia Benjamin Franklin, o dinheiro faz dinheiro. E o dinheiro que o dinheiro faz, faz mais dinheiro. Quanto antes você coloca seu dinheiro para trabalhar, menos esforço precisará no futuro. Outro erro comum é não reinvestir os rendimentos. Algumas pessoas sacam os lucros cedo demais e interrompem o efeito multiplicador. Para aproveitar ao máximo os juros compostos, o ideal é reinvestir os ganhos e deixar o dinheiro crescer no longo prazo. É assim que grandes investidores constroem fortunas. Charlie Munger, parceiro de Warren Buffett, reforça essa ideia. O grande dinheiro não está em comprar e vender, mas em esperar. Isso significa que o segredo não está em movimentar seu dinheiro o tempo todo, mas sim em manter bons investimentos por longos períodos e deixar os juros compostos fazerem o trabalho. Agora, pense na lógica inversa. Os juros compostos também funcionam contra você quando falamos de dívidas. Um pequeno saldo no cartão de crédito pode se transformar em uma bola de neve impagável se não for controlado. Por isso, antes de pensar em investir, é fundamental eliminar dívidas caras. Se os juros compostos podem multiplicar seus investimentos, também podem multiplicar suas dívidas de forma devastadora. Evitar esse erro é o primeiro passo para construir uma vida financeira estável e realmente aproveitar o poder dos investimentos no longo prazo. Porém, existem erros comuns ao investir e como evitá-los. Erro 1. Começar sem conhecimento. Muita gente entra no mundo dos investimentos sem impulso, sem querer onde está investindo o dinheiro. O resultado? Acabaram de buscar ativos em ruínas, seguindo dicas quentes ou caindo em promessas de retornos rápidos. Uma solução? Educação financeira. Antes de investir, aprenda o básico sobre cada opção e como funcionam os riscos e retornos. Erro 2. Medo exagerado do risco. Muitas pessoas acreditam que investir é perigoso e, por isso, deixar o dinheiro parado na poupança. O problema é que não investir já é um risco, pois a inflação reduz o poder de compra ao longo do tempo. O segredo é entender seu perfil e começar com investimentos mais seguros até ganhar confiança. Erro 3. Impaciência e expectativas irreais. Investir é um jogo de longo prazo, mas muitos esperam resultados rápidos e, ao verem oscilações no mercado, tomam decisões impulsivas. Se você investe em ações ou fundos imobiliários, por exemplo, precisa pensar em anos, não meses. A paciência é um dos maiores aliados dos investidores bem-sucedidos. Erro 4. Não diversificar os investimentos. Colocar todo o dinheiro em um único investimento aumenta os riscos. Os melhores investidores diversificam entre renda fixa, ações,
fundos imobiliários e outros ativos. Assim, se um investimento não for bem, os outros equilibram as perdas. Por hoje é isso, pessoal, mas antes de ir, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda a trazer ainda mais conteúdo de valor para você. Vou deixar 4 vídeos aqui na tela para vocês continuar aprendendo cada vez mais. Clique em alguns deles e continue evoluindo. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.